Contrato de compra e venda futura. Nós falamos nos vídeos anteriores sobre elementos existentes dentro de um contrato de compra e venda futura que podem parecer muito simples, como por exemplo, qualidade da mercadoria, mas que na verdade tem 1 milhão de fatores por trás que precisam ser pensados para que aquele contrato consiga prever eventual solução para um problema de qualidade dessa mercadoria que foi combinada dentro dessa compra e venda. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre outros fatores que também podem parecer muito simples, mas que no final das contas tem muita coisa a se pensar, tá? Esses fatores são data e local de entrega e valor envolvido. Meu nome é Vinícius Souza Barquete, eu sou advogado, especialista em agronegócio e trabalho com contrato de compra e venda futura todos os dias. Hoje nós vamos falar de dois elementos que passam muito despercebido, porque parecem ser muito simples de fato. Data e local de entrega, qual a dúvida que pode surgir nisso? Valor a ser pago pela mercadoria fixada ali naquele contrato, combinada ali entre as partes? Qual a dúvida que pode surgir nisso? Aparentemente basta dizer, mercadoria vai ser entregue na data tal, disponibilizada num armazém X ou entregue em determinado armazém e por um valor tal, ser previsto ali também. Só que na verdade, gostaria que fosse tão simples, mas não é. Na realidade, atrás desse data e local de entrega, tende a haver uma série de outras disposições raciocinando os problemas desta data e deste local. E aí já podemos pensar em vários. Custo para o local onde essa mercadoria vai ser depositada ou disponibilizada é de quem, né? Outra, essa data que foi colocada, se houver atraso, existe alguma multa específica para o atraso dessa entrega? Então vamos raciocinar esses fatores em volta da data e do local da entrega, em volta dessa cláusula que também, como eu falei no outro vídeo lá sobre a mercadoria, que também costumam ser previstas, essas duas condições até, costumam ser previstas em uma única cláusula com uma ou duas linhas escritas. Mas raciocina comigo, foi determinado naquele contrato, foi combinado que X quantidade de mercadoria, naquela qualidade que a gente falou no vídeo anterior, se você não assistiu, assiste lá, lá tem informação importante. Então que aquela mercadoria, naquela qualidade, naquela quantidade, vão ser entregues em determinado local, naquela data que ficou fixada. E se essa mercadoria não puder ser entregue por alguma razão, naquela data, ela foi entregue 30 dias depois ou 15 dias depois, ou seja, ela somente atrasou, ela foi entregue, mas com atraso. Existe a possibilidade de previsão de multa, é a denominada multa moratória dos contratos. E isso é muito comum. Existe a previsão da multa moratória no seu contrato? Você que compra ou que vende, tem essa previsão? Existe a previsão da multa de atraso ou multa de mora? Enfim, é comum que isso exista e a lei possibilita a existência dessa cláusula determinando ou estipulando essa multa, porque o atraso nessa operação de compra e venda futura, ele já significa prejuízo para quem está comprando e pode significar prejuízo também, lógico, para quem está vendendo. Então é comum haver a multa de mora nos contratos, que existe para as duas situações, ou atraso da entrega da mercadoria ou atraso no pagamento do valor estipulado. É comum nas duas situações e é válida. Então é uma situação que precisa pensar. Se você tem um contrato, pensa na seguinte disposição. Existe, logo abaixo ali, ou nas cláusulas de penalidade desse contrato, disposição de multa moratória? E quanto ao local aonde aquela mercadoria vai ser depositada? Normalmente, nesses contratos de compra e venda, seja de qual commodity for, existe um local a se depositar a mercadoria. Eu comprei e vendi, é óbvio, né? Não vai ser lá na lavoura que alguém vai lá retirar, ou se for, é uma disposição que raramente acontece. Em regra, utilizam-se os armazéns gerais. Então, em determinado armazém, aquele vendedor, ao acondicionar a sua mercadoria, vai depositar naquele armazém, vai levar até determinado local
e o comprador vai lá, ou vai retirar, ou vai receber no armazém que ele mesmo opera. Só que isso implica, você já deve ter até raciocinado isso aí, isso implica em custo de deslocamento e que, já te adianto, não é barato. O contrato prevê qual é a possibilidade, qual é o rito a ser praticado, se é uma mercadoria a ser posta em determinado local ou se é uma mercadoria a ser retirada. Perceba, se é um custo alto, isso influencia no preço desse contrato. Se você está vendendo determinada mercadoria e precisa depositá-la num armazém que fica a certa distância da sua produção, o custo do transporte não vai ser barato não. Então você vai precisar raciocinar nesse preço de venda se vale a pena, além de todo o custo para entregar a mercadoria naquela condição estipulada no contrato, se aquele preço cobre também o custo do transporte do local onde ele está para o local pactuado lá no contrato, que vai ser um local que às vezes precisa de um deslocamento, e isso envolve carreta, isso envolve caminhão, isso envolve transportadora, motorista, e isso vai envolver então todo esse custo, e aquele preço que foi determinado na compra e venda precisa fazer sentido. Do mesmo jeito, quem vai comprar, se precisar retirar essa mercadoria em determinado local, o preço que foi dado para a compra já prevê esse custo que vai ser somado ao custo da compra, do custo do transporte, de todos esses fatores que nós acabamos de falar? É uma coisa a se pensar. Então, este contrato ele precisa prever com clareza qual a modalidade que está sendo adotada, se posto, se a retirar e de quem é o custo envolvido nessas duas situações. Outro fator que com certeza impacta bastante é o momento da emissão da nota fiscal. E com isso, lógico, já estamos falando do valor envolvido em si. Ah, mas o valor é uma coisa muito simples, né? Basta dizer quanto vai custar, que entregue a mercadoria, aquilo vai ser pago e pronto. Mas dentro desse valor, o valor pactuado em contrato, ele é o valor efetivamente a ser recebido por quem está vendendo ou ele é o valor faturado? Essa dúvida faz sentido por causa das disposições que existem no direito tributário que envolve o agronegócio. O valor da emissão da nota, o valor que pode estar naquele contrato, ele não necessariamente vai ser o valor que o produtor vai receber. Naquele momento do pagamento, incidem tributos sobre o valor a ser pago. Outro fator que também impacta bastante na fluidez do contrato é a emissão da nota fiscal. O valor da nota fiscal, o valor a ser recebido pelo produtor, é o valor que está combinado no contrato, que estava estipulado no contrato? Parece que sim, mas me responde uma coisa. Você sabia que incidem tributos naquele momento do pagamento? Então, o valor que está definido no contrato, com isso eu quero te fazer pensar no seguinte: o valor que está definido no contrato é o valor efetivamente a ser recebido, o valor a receber, ou é o valor da nota, o valor faturado? Por quê? Naquele momento do pagamento, existe na legislação tributária tributos que ali vão incidir sobre aquele valor a ser pago. Você já ouviu falar com certeza em algum momento da sua vida, se você está aprimorando seus estudos sobre direito do agronegócio ou se você já trabalha nessas operações, você já ouviu falar do Fundo Rural. O Fundo Rural passou nos últimos anos por diversas alterações de entendimento sobre se era constitucional, se não era constitucional, quem era o real contribuinte do Fundo Rural, se poderia haver a subrogação do comprador no pagamento desse tributo. Então pensa, depois do Fundo Rural, né, da contribuição previdenciária ao Fundo Rural, existem outras também, contribuição ao RAT, contribuição ao Senar, que são valores que o comprador deve deduzir no valor a ser pago pelo produtor. O Fundo Rural, não sei em que época você está assistindo esse vídeo, mas o Fundo Rural ainda está sob discussão. O RAT e o Senar, realmente o comprador deve deduzir e aí o valor a ser pago ele pode ser menor do que o valor esperado pelo produtor, pelo vendedor daquela mercadoria. Então é importante entender, quando se fala do valor do contrato, se esses custos de tributação já estão ali deduzidos ou se daquele valor, que vai ser o valor da emissão da nota, ainda haverá essa dedução. Outros custos também envolvidos são custos da própria operação de registro daquele contrato ou outros custos que eventualmente o comprador possa ter durante a execução daquele contrato.
Cartório é um custo muito comum. Alguns contratos são registrados e aí custo de cartório também existe e também não é barato. Então isso tudo precisa estar previsto ou na cláusula daquele pagamento, ou nas disposições gerais, ou em algum momento do contrato, esses fatores precisam estar previstos. Se aquele valor que está ali fixado de forma simplista e muitas vezes é efetivamente o valor a ser recebido, ou se aquele é um valor base, do qual vão ser deduzidos tributos e outros custos ali envolvidos. Bom, tomara que eu tenha conseguido te ajudar nesse vídeo trazendo aspectos que efetivamente geram, se não tratados bem durante o contrato, geram problemas na sua execução. Então, se esse vídeo te ajudou, deixa aqui seus comentários, vai nas nossas redes sociais, curte o vídeo, curte as postagens da rede social, deixa comentário, deixa dúvida, movimenta com a gente. Se não gostou, fala também, movimenta junto com a gente para a gente poder produzir conteúdo e fazer desse aqui um canal de comunicação que efetivamente vai te ajudar no seu dia a dia e vai te ajudar nas suas operações. E acompanhe os próximos vídeos que nós vamos continuar trazendo falas sobre contrato de compra e venda futura e sobre várias outras ferramentas do direito do agronegócio que são manuseadas, que são praticadas todos os dias por quem opera o ramo. Obrigado, a gente vai se falando então. Tchau, tchau, até o próximo vídeo. Doutor Vinícius, tem mais alguma outra coisa que pode descontar no contrato? Certo. Pode haver desconto de algum outro custo além da tributação? Esse é um combinado que precisa estar expresso no contrato. Por quê? Pode haver? Sim, pode haver, como pode não haver. Depende muito do que está fixado nas cláusulas do contrato. Então, se você é um comprador e tem algum custo que precisa ser descontado, que precisa estar inserido naquele preço a ser pago, ou enfim, se ele não tiver inserido no preço, ele precisa ter lá a previsão clara do desconto dele, isso tem que estar no seu contrato, isso precisa ser uma cláusula, senão não vai poder ser descontado depois. E se você é o vendedor e espera receber efetivamente o valor que está ali fixado, você precisa analisar se o contrato possibilita o desconto de outras verbas além da tributação. Igual eu falei no vídeo, cartório é um custo que é elevado a depender do que tiver nesse contrato, principalmente registro eventualmente de alguma garantia. Cartório é um custo que é elevado e que precisa ser raciocinado, porque impacta sim tanto no preço de compra, porque o custo do cartório pode diminuir muito a margem que essa pessoa vai ter, quanto no preço de venda, que vai diminuir também o resultado da venda daquela operação.